Tensa numa das maiores favelas do país. Hoje, às 5 da manhã, pelo 5º dia seguido, tropas especiais da Polícia Militar começaram uma operação na Rocinha. Não demorou muito para que os policiais batessem de frente com traficantes do grupo de Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157. Os tiroteios mais intensos foram na mata, na parte alta da comunidade. Era um barulho ensurdecedor. É por isso que eu não consigo me concentrar em trabalho, deixando minha família em casa, tá ligado? Esse é o desespero. Por volta das 8 da manhã, um grupo de adolescentes incendiou um ônibus perto da praia de São Conrado. A ordem partiu de traficantes, motoristas e fiscais que estavam no ponto conseguiram controlar as chamas. Já chegaram com aproximadamente ali uns 10 litros de gasolina, tacaram fogo na parte do motorista e no interior do ônibus. O tiroteio não dava trégua. Nesse vídeo dá para ver dezenas de traficantes dentro da favela atirando. Às 9h30 da manhã, bandidos fizeram disparos do alto do morro em direção aos policiais que cercaram a comunidade. O repórter Pedro Figueiredo estava na delegacia em frente à Rocinha. O tiroteio na Rocinha recomeçou bem aqui perto de um dos acessos ao túnel Zuzu Ângel. Os policiais militares e também os policiais civis estão atuando e orientaram que a gente se abrigasse aqui dentro da delegacia da Rocinha para que todos ficassem seguros. Quem estava na rua teve que correr. Muita gente procurou abrigo onde podia. Traficantes chegaram a jogar uma granada contra os policiais. Ela não explodiu. Por volta das 10 da manhã, a PM decidiu interditar a autoestrada Lagoa Barra, a principal ligação entre a Zona Sul e a Zona Oeste. Assustados, motoristas voltaram pela contramão. O túnel continuou fechado, nos dois sentidos. Ônibus e van não estão subindo a Rocinha. 25 linhas de ônibus que passam na região precisaram mudar o itinerário. O trânsito parou. As pistas só foram liberadas mais de 4 horas depois. Ao longo da manhã houve tiroteios em outras comunidades do Rio, mas a polícia afirma que os episódios não têm relação com a Rocinha. No Morro do Alemão, um aluno de 18 anos foi baleado no pátio de uma escola. No Conjunto da Maré, um tiro também atingiu uma adolescente de 16 anos. Ainda houve confrontos na Vila Kennedy, na Zona Oeste, e na Zona Sul, nos morros Chapéu Mangueira e Dona Marta, onde bandidos atiraram contra policiais da Unidade de Polícia Pacificadora. Na Rocinha, a base da UPP também foi atacada. Prioridade na Rua 2, ataque à base, baleado ao lado da base, Rua 2. O baleado é um morador que está no hospital, mas passa bem. São eles, os moradores, as maiores vítimas dessa guerra. Nos últimos dias, viver na Rocinha é estar sob a ameaça constante de uma bala perdida. A maioria das pessoas está acuada dentro de casa, em silêncio, com medo de represálias dos traficantes. Na rua, quase ninguém quer dar entrevista. Como está a situação aí dentro? Não sei não, moço. Não? Não. Prefere não falar? É, isso. Hoje, postos de saúde não abriram. Parte do comércio, sempre tão movimentado, teve que fechar as portas. Isso aconteceu várias vezes nos últimos dias. Vai fechar por quê, bom? Tiroteio? Mandaram fechar? A gente está no chamado camelódromo, onde funcionam muitas lojas. Como vocês podem ver, hoje a maioria não abriu as portas. E esse camelódromo, ele fica bem perto de um dos acessos à Rocinha. Ali atrás, a gente vê um grupo grande de mulheres. Essas mulheres estão com crianças e todas elas dizem que pretendem passar a noite aqui. 15 escolas e creches na Rocinha e no entorno tiveram que dispensar os alunos. Quase 5.000 estudantes sem aulas. As poucas unidades que funcionaram fecharam mais cedo por causa da violência. Uma rotina que só traz prejuízos. Essa mulher faz transporte escolar e não conseguiu deixar os alunos em casa. É que a gente que não quer subir com as crianças. No asfalto, escolas particulares e uma universidade também suspenderam as atividades. Testemunhas contaram que 2 traficantes invadiram um posto do Detran e ameaçaram funcionários. O Detran negou essa informação.
A gigantesca comunidade da Rocinha, com 70 mil moradores, não via confrontos tão violentos já faz algum tempo. O morro está dividido entre quadrilhas da mesma facção criminosa. A parte baixa está sob o comando de Antônio Bonfim Lopes, o NEM, preso na penitenciária de segurança máxima de Porto Velho, em Rondônia. De lá, ele segue dando ordens. O grupo de Rogério Avelino permanece na mata, escondido na parte alta. A mata tem ligação com o bairro do Horto, na Zona Sul. Ciclistas que frequentam a região divulgaram um áudio com a informação de que havia bandidos na mata. Que tinha uns caras hoje fortemente armados ali na cachoeira. E que saíram do mato, um cara saiu do mato pedindo para comprar 30 quentinhas. Para levar para dentro do mato. Hoje, policiais do Batalhão de Choque montaram uma base na Vista Chinesa, um dos pontos turísticos do Rio, à procura de traficantes. Depois de uma manhã caótica, o governo do estado pediu ajuda ao governo federal. O Ministério da Defesa anunciou a participação de 950 homens das Forças Armadas no cerco à Rocinha. Por volta das 3 da tarde, o reforço veio pelo ar. A gente está vendo um helicóptero do Exército que está levando homens de um destacamento avançado. Eles vão ocupar uma área na parte alta do morro. Os soldados desceram de rapel. Logo depois, a tropa chegou pelo asfalto. Eram quase 4 da tarde quando os militares do Exército começaram a chegar aqui à Rocinha. Eles vão ocupar os principais acessos, estão armados com fuzis e pistolas. Com o apoio das Forças Armadas, um número maior de policiais militares estará liberado para entrar na Rocinha à procura de traficantes. Na volta para casa, moradores faziam o possível para não se deixar abater. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que seguir a vida que segue, né? Se a gente ficar com medo é pior. Desde o início do ano, foram muitas as promessas das autoridades federais e do Estado do Rio de trabalharem juntas no combate à violência. A violência extrema nos últimos dias na Rocinha não chegou sem aviso. O Rio assiste há meses cenas como essas, de maio deste ano, quando traficantes incendiaram 9 ônibus e 2 caminhões em vias de acesso importantes da cidade. Na época, as autoridades foram rápidas no anúncio de medidas. Que possa trabalhar e engenhar, formatar a conduta que o governo federal exteriorizará. Se me oferecerem ajuda das Forças Armadas, da Força Nacional, eu vou aceitar porque vai ter demanda para isso. O reforço veio. 300 homens da Força Nacional, menos de 1% do efetivo da Polícia Militar no estado. Os problemas de violência continuaram no Rio em crise, um estado falido, sem dinheiro nem para consertar viaturas quebradas. As declarações agora são de julho, depois de uma reunião do governador Luiz Fernando Pezão com o presidente Michel Temer. Não há notícias bombásticas, pirotécnicas, não é isso que nós buscamos. Nós estamos trabalhando e continuando na aplicação de um Plano Nacional de Segurança Pública. Nesse dia, o governador Pezão anunciou como novidade um reforço da Força Nacional que já estava previsto. Estão indo, vamos chegar a 380. Não, eu não sabia. Agora estamos no fim de julho. A primeira conclusão que se teve é que já diminuiu nesses 2, 3 dias enormemente o índice de criminalidade. Especialmente no tópico do roubo de cargas. O presidente comemorava os resultados, segundo ele, da nova operação conjunta entre Forças Armadas e a Segurança Pública no Rio. 10 mil homens na rua. Um decreto de garantia da lei e da ordem, assinado por Michel Temer e que está em vigor até o fim do ano, autoriza os militares a auxiliarem a polícia em ações planejadas. Foram 4 grandes operações, mas nenhum chefe do tráfico chegou a ser preso e poucas armas foram apreendidas. Nós não vamos desistir de enfrentar a criminalidade no Rio de Janeiro e aonde for necessário. Há 2 dias, já com a Rocinha em guerra, o governador Pezão disse que a ajuda das tropas federais não seria necessária. No mesmo dia, a Secretaria de Segurança Pública pediu, numa rede social, que as Forças Armadas fizessem patrulhamento em 103 pontos na região metropolitana do Rio. O ministro da Defesa afirmou inicialmente que iria negar o pedido. Mas ontem, Raul Jungmann disse que esperaria o pedido oficial do governador para decidir.
Ele está concluindo esse trabalho e assim que nós recebermos, vamos analisar com toda boa vontade. Falta de comunicação, desconforto entre os governos federal e estadual, estratégias que não deram certo. Hoje, o desencontro das autoridades foi atropelado pela gravidade da situação aqui na Rocinha e também em outras áreas da região metropolitana do Rio que vivem a rotina da violência imposta pelo tráfico de drogas. Nós iremos auxiliar no cerco da região, no controle de trânsito, no controle do espaço aéreo, a fim de liberar os contingentes da polícia para ações mais específicas de polícia. Hoje, ao anunciar a presença das Forças Armadas na Rocinha, as autoridades disseram, mais uma vez, que estão afinadas. Em primeiro lugar, não há rixa no nosso nível e não houve equívoco de avaliação e nem recusa de apoio. Todo o apoio que está sendo colocado à disposição está sendo avaliado e solicitado em comum acordo. Nós estamos trabalhando harmonicamente e vamos continuar atendendo às demandas que sejam feitas pela segurança do Rio de Janeiro.